Olá a todas e todos, meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou formado em História e atualmente mestrando em História Social da África na Unicamp. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouco do meu artigo que compõe a coluna Nossas Histórias do portal Guelé 10 através da rede de historiadores negros e negras. O meu artigo se chama Por que é errado dizer que os negros escravizaram os negros? Então a ideia é nós fazermos uma reflexão através de alguns pensamentos. Bom, quem nunca ouviu falar que os negros escravizaram os próprios negros? Essa é uma fala que perpassa um senso comum e que é inclusive utilizada na tentativa de deslegitimar a luta histórica dos movimentos negros. Desde a fala contra a utilização de cotas étnicos-raciais, ou até mesmo na tentativa de deslegitimar a realização de atos dos movimentos negros, essa fala de que os negros escravizaram os próprios negros é utilizada. E, além disso, nós temos a utilização dessa fala, né, da escravização entre pessoas negras, para tentar desqualificar a imagem de Zumbi dos Palmares enquanto herói, enquanto referência histórica importante do calendário nacional. Nós tivemos, inclusive, recentemente, uma polêmica com o atual presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, que disse em uma reunião que Zumbi dos Palmares era, não vou proferir as palavras, mas ele utilizou as piores palavras para se referir a Zumbi dos Palmares, porque, segundo Sérgio Camargo, Zumbi dos Palmares escravizava os negros. A ideia desse artigo não é falar sobre o fato de realmente os negros escravizarem os negros, ou de falar sobre Zumbi dos Palmares ou não ter escravizados. A ideia desse artigo é fazer uma reflexão do porquê essa fala é problemática e, sobretudo, porquê esse tipo de fala é racista. Bom, pensando um pouco na colocação dessa fala, ela está sempre ligada a uma generalização. Os negros, os africanos, como se nós estivéssemos em um contexto em que todas as pessoas negras ou que todos os africanos fossem o mesmo grupo, fossem a mesma coisa. Nós tivemos, então, um processo de colonização racista que generalizou a diversidade e a existência de diversos povos. Então, a minha ideia é fazer um pouco dessa reflexão do porquê isso é errado. Quando nós paramos para pensar em relação às experiências históricas de diferentes sociedades, nós vemos que com as sociedades, ou melhor, com o continente europeu, não ocorre essa generalização. Quando nós vamos falar sobre a Europa, nós falamos sobre a culinária italiana, sobre a literatura francesa, sobre a moda inglesa. Nós não falamos sobre a culinária europeia, sobre a cultura europeia, sobre a literatura europeia, né? Quando nós vamos falar sobre África, já ocorre o contrário. Nós não diferenciamos a literatura nigeriana da literatura moçambicana, nós não diferenciamos o movimento cinematográfico de Angola com os filmes, o movimento cinematográfico da África do Sul, por exemplo. Nós sempre falamos sobre literatura africana, sobre culinária africana, sobre cinema africano, como se estivéssemos falando de um só povo, né? Esquecendo que a África é formada por mais de 50 países e que dentro de cada um desses países há diversas culturas e diversas realidades. É problemático que falamos que os negros escravizaram os negros, porque nós não estamos entendendo, não estamos pensando quem são esses negros. Trazendo para o lado da história, quando nós pensamos nos acontecimentos históricos da Europa, a gente não estuda que durante a Primeira Guerra Mundial os brancos mataram os brancos, ou que durante a Segunda Guerra Mundial os brancos mataram os brancos. Nós não culpabilizamos as pessoas brancas pelos acontecimentos históricos. Então, se nós estudamos que durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial a França se aliou com a Inglaterra contra a Alemanha, que estava aliada à Itália, nós temos que estudar que nas sociedades africanas também existem povos diferentes, com realidades diferentes, e são essas realidades que compõem os acontecimentos históricos e sociais. Então, vou tomar como exemplo o reino do Indongo,
na África Central, no século XVII, né, no período aí que vai entre 1600 até 1670, quando o reino do Ndongo se desfaz, para podermos entender como essas sociedades, elas não apenas são diferentes e múltiplas, como dentro da mesma sociedade também não se enxergam da mesma forma, né? Então, dentro do Ndongo, na África Central, na região em que hoje estão localizados os países Angola, República do Congo e República Democrática do Congo, nós tínhamos vizinho ao Ndongo diversos outros reinos, né? O próprio reino do Congo, o reino de Matamba, o reino de Kassange, o reino de Benguela, e cada um desses reinos tem as suas especificidades e as suas complexidades. Por que eu estou falando, tendo como exemplo essa sociedade do reino do Ndongo na África Central no século XVII? Porque desse período de 1600 até 1670, cerca de 80% de todos os navios que embarcaram do continente africano para as Américas vieram de Angola, vieram proveniente, então, dessa região do reino do Ndongo. Então, quando nós falamos dentro desse senso comum de que os negros escravizaram os negros, de que os negros venderam os próprios negros para a escravidão, nós estamos falando de boa parte da história do tráfico transatlântico, do reino do Ndongo e dessas relações. Então, tomando como exemplo o reino do Ndongo. O reino ele era formado através de um soberano que se chamava Nigola ou Ingola. E é essa palavra, inclusive, que dá origem ao nome do país, Angola. Bom, o Nigola, que era o soberano, ele constituía a sua liderança, ele constituía o seu poder através de uma ancestralidade matrilinear. Ou seja, ele tinha legitimidade política para governar o reino, porque a linhagem materna dele remonta à fundação do reino de séculos atrás. Então, o Nigola, ele tem essa autoridade por conta da sua ancestralidade. O Nigola, então, ele tem um grande exército, ele tem os seus súditos, ele tem as pessoas que estão abaixo dele dentro da hierarquia social do Ndongo. Abaixo do Nigola, nós temos os Sobas. Os Sobas são líderes regionais. E quando eu falo que os Sobas são líderes regionais, é porque em Angola de 2020 ainda existem Sobas. Angola ainda é organizada dentro dos Sobados, apesar de nós não termos mais um reino angolano. Mas, abaixo do Nigola, então, estão os Sobas. Os Sobas, eles são líderes regionais, eles comandam determinada área, eles têm aí a sua área, então, de comando. Haviam alguns Sobas mais fortes do que os outros, mas todos estavam ali no mesmo patamar de liderança e de relação de poder. Os Sobas, eles constituíam famílias numerosas. Dentro da sociedade do Ndongo, né, dentro dessa região da África Central, no século XVII, era muito comum haverem relações em que uma mesma pessoa, ou melhor, um mesmo homem, poderiam ter diversas parceiras. Havia a esposa principal e as esposas secundárias. Então, o Soba, ele tinha, dentro de sua família, um vasto número de pessoas. Essas pessoas são chamados de filhos da Murinda. A Murinda, então, era essa região de controle do Soba. Então, nós temos o Nigola acima do comando, abaixo os Sobas, abaixo os filhos da Murinda. Todas essas pessoas, elas são livres, elas detêm poderes mais do que as outras, mas elas exercem liderança, exercem influência, elas tomam decisões políticas, econômicas, no que dizem respeito ao funcionamento do reino do Ndongo. Abaixo dos filhos da Murinda, existem os Kijikos. Os Kijikos são servos, mais ou menos parecidos dentro daquela lógica de servidão que havia na Europa medieval, dentro dos feudos, do senhor feudal, dos camponeses. Então, os Kijikos, que são os servos, eles têm uma abaixo do Nigola e dos Sobas, e da família dos Sobas. Eles não detêm direito, eles não detêm o poder sobre as terras, eles não tomam decisões políticas, mas eles não podem ser vendidos ou comercializados, porque eles ainda estão dentro de determinada área de respeito em relação à sua existência para com as outras partes da sociedade do Ndongo.
E abaixo desses servos, abaixo dos quijicos, nós temos os mubicas. Os mubicas são escravizados, obtidos através de guerras, geralmente porque eles se colocaram contra o Nigola, ou porque eles se revoltaram contra determinados sobas, ou porque eles nem fazem parte da sociedade do Nidong, eles são forasteiros, né? Eles são de regiões exteriores, então eles se tornam escravizados. E são esses mubicas, esses escravizados, que se tornam moeda de troca e que são vendidos para os portugueses no tráfico transatlântico. Então percebam, se a gente parar para analisar a complexidade da sociedade do Nidongo, não tem como falar que era negros vendendo negros, que os próprios africanos venderam os próprios africanos. Eu estou falando de um Angola que tinha o direito, por legitimidade, de escravizar mubicas. Ou estou falando de sobas que tinham o direito e a legitimidade de escravizar mubicas. Então essas relações, elas demonstram que não é possível nós generalizarmos uma sociedade ou generalizarmos um povo para exemplificar ou para culpabilizar a própria população negra pela escravização. Assim como nas sociedades europeias, asiáticas, americanas, dentro das sociedades africanas também há relações de poder, também há hierarquias, também há luta de classes, também há diversas camadas sociais. E é através dessa complexidade que precisamos analisar as relações. Não basta mais dizermos que os africanos ou os negros, precisamos entender de qual sociedade estamos falando, de qual indivíduo estamos falando. Então, não é defender ou atacar Zumbi dos Palmares ou a população afro-brasileira de 2020, no sentido de falar quem escravizou quem ou por quê, mas sim de entendermos que as relações sociais, historicamente, são relações complexas, profundas, e que devemos analisá-las através dessa profundidade. Então, a ideia do artigo é fazer um pouco desse exercício de reflexão para humanizarmos as experiências dos povos africanos dentro de suas vivências, dentro de suas realidades e dentro das suas perspectivas. Então, pensando nisso, queria falar também um pouco de como esse conteúdo, de como essa temática, pode se inserir no ensino básico de história, né? Como ela pode entrar dentro da sala de aula. Especificamente, o que eu estou falando agora sobre o reino do Nidongo é o conteúdo dos 7º anos do ensino fundamental 2, é o momento em que se trabalha o século XVII, as grandes navegações, o período em que nós temos aí um primeiro encontro entre as populações europeias, americanas e africanas. Então, entender o que eu estou trazendo nesse artigo, né, ou refletir o que eu estou trazendo nesse artigo, se insere dentro desse conteúdo do 7º ano, que está na Base Nacional Comum Curricular. Mas, mais importante ainda do que o conteúdo da base, é pensar que esse ensino, né, esse pensamento do artigo, ele se insere em uma conjuntura mais ampla, uma conjuntura maior, que vem de uma luta histórica do movimento negro para a consolidação da Lei 10.639 de 2003, que obriga, que institui no calendário escolar o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em uma perspectiva de valorização das pessoas negras, de dar protagonismo às lutas históricas e aos processos históricos da população negra e, sobretudo, para utilizar da história enquanto uma ferramenta antirracista. Então, você entender que em África existiam reinos, existiam impérios, termos a consciência de que as sociedades africanas são organizadas de forma múltipla, de forma diversa, de forma intensa no sentido de processos e de lutas, e que nós podemos sim ter uma história africana que não é a história da dor, que não é a história do sofrimento, que não é apenas uma história de escravização, faz parte de uma luta histórica do movimento negro para um ensino de história antirracista. Então, acredito que as contribuições desse artigo, elas trazem uma pluralidade de ideias e, sobretudo, de humanização das sociedades africanas dentro do ensino de história na sala de aula. É isso.